Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, esse livro psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, faz parte da série Romance de Emmanuel, que eu estou fazendo toda no canal. Se você quiser ver os outros livros, entra lá no meu canal, por favor. E vai ser interessante porque nesse livro nós vemos muitos dos personagens que estiveram no anterior, 50 anos depois, que se passou ali no primeiro século depois de Cristo, e esse está se passando, por enquanto até agora, em Paris, no século 17. Nós estamos no quarto capítulo, que é intitulado A Varíola. Então nós vimos nesse capítulo que a Susana voltou ali da Irlanda, onde ela esteve organizando toda a partida do Cirilo e da família dele para as terras prometidas para os Estados Unidos. E voltando a Paris, ela deu uma passada ali na casa da Madalena, e nós sabemos que ela é inimiga mortal, digamos, da Madalena, que não sabe, pois ela é apaixonada pelo Cirilo, que é marido da Madalena. Então ela fez todo aquele arranjo para separá-los. Foi ela que disse aos pais do Cirilo que seria super importante que ele fosse com eles para a Terra Nova. E ela passou por ali, deu todas as informações que a Madalena pediu sobre a partida dele. Quando ele deixou Paris, foi para a Irlanda e foi de lá que eles partiram para os Estados Unidos. E depois nós vimos que já havia passado 2 meses da partida do Cirilo, e a situação financeira deles lá na casa da Madalena não era das melhores, especialmente porque o Antero, o primo dela, então, como ele disse ali no momento que ele discutiu com o Dom Inácio, que é o pai da Madalena, quando este disse a ele que a Madalena se casaria com Cirilo, já que ela estava prometida ao Antero, que é apaixonado por ela também doentiamente. E esse quarteto nós já vimos ali no livro 50 anos depois, que seria então a Susana, seria a Cláudia Sabina, o Antero, o Lólio Úrbico, e esses dois então apaixonados o Antero pela Madalena, que era a Alba Lucínia, e a Susana pelo Elvídio Lúcio, lá no caso, que aqui é o Cirilo. Então, agora, apesar deles terem nascidos como primos, a Susana é prima do Cirilo e o Antero é primo da Madalena, eles continuam mantendo essa paixão desenfreada, essa paixão doentia por cada um deles. E então o Antero não gostou que o pai dela, que o Dom Inácio, então deixou que ela se casasse com Cirilo, e disse que então deixaria os credores livres para cobrar dele aquilo que ele devia, já que a gente viu anteriormente também que ele está mal das pernas financeiramente. E aí então nós vimos que o Cirilo, antes de partir, tinha deixado 10 mil francos ali para ajudar nas despesas até a volta dele. E o Antero mandou que um credor fosse lá para cobrar 8 mil francos. E aí então eles tiveram que, a Madalena disse, usa esse dinheiro para pagar, então resgatar o seu título. E aí, como as coisas, a penúria financeira estava muito grande, aí a dona Margarida se lembrou de 2 amigas da juventude dela e pediu que a Madalena fosse visitá-las para ver se elas poderiam estar emprestando algum dinheiro. E quando ela foi muito mal recebida, tanto na primeira como na segunda casa. E ela se sentiu tão humilhada, tão mal, que ela ficou realmente ali em uma situação que ela sentia que não sabia como é que ia voltar e como é que ia explicar para a mãe dela. Até que ela parou ali em um local, em um nicho, onde tinha ali uma imagem de Jesus Cristo, ali um oratório da fé pública, e viu a imagem de Jesus crucificado. E ali ela fez uma prece, então, e logo ela sentiu um alívio de tudo aquilo que ela estava sentindo. Ela conseguiu transmutar aquele sentimento, entender que as 2 mulheres não estavam fazendo nada contra ela própria, mas sim contra elas mesmas, porque elas só estavam derramando aquilo que elas traziam nelas, que era muita falta de compaixão, muita falta de empatia. E aí, como a gente sabe que tudo que a gente oferece ao outro, a gente recebe de volta, então elas só estavam agindo contra elas próprias. E aí também ela sentiu a presença da Alcione, que é o neném que ela está carregando no ventre, pois ela está grávida. E depois disso, então, terminou dessa forma o vídeo anterior.
E que, vamos ver qual foi o último parágrafo então. Beijou então comovidamente a pequena cruz e encaminhou-se para casa, sentindo-se amparada por uma força invisível que jamais conseguira definir. Depois então, foi como se ela tivesse recebido realmente uma injeção de ânimo ali, e aí ela voltou para casa então para conversar com a mãe dela e contar o que aconteceu. A partir de agora, então, eu peço a Jesus Cristo que possa me abençoar a minha leitura, que seja fluida, que os meus comentários sejam pertinentes. Agradecer muito a Emmanuel e Chico Xavier por esse trabalho grandioso de nos mostrar, de nos trazer esse verdadeiro manual de instrução para a nossa caminhada, a nossa travessia nessa realidade entre luz e sombras. E agradeço a você que esteja acompanhando e pedindo a Deus que nos abençoe a todos. Continuando, então. Abraçando a mãezinha doente, sentiu que era indispensável mentir para confortar, esconder a verdade dura, de modo a não abrir chagas mais cruéis. Sentindo-se forte e bem disposta ao influxo das forças desconhecidas que a amparavam, beijou a enferma com muito carinho, enquanto esta a interrogava com um sorriso de confiança. Então aqui a gente vendo que ela mentiu. Mas aí eu acredito que a mentira, nesse caso, é a melhor verdade que ela podia tá passando ali para a mãe dela, que não era uma mentira que ia prejudicar ninguém, e que se ela dissesse para a mãe dela como ela foi tratada pelas duas pessoas que ela considera amigas e que até pensou nelas no momento em que ela estava tão necessitada, alguém que possa me estender a mão, é porque ela devia ter alguma intimidade com essas duas mulheres de tempos anteriores, e agora ela ficaria muito desapontada para uma pessoa que já está ali na cama vivendo tanto sofrimento e os últimos dias de vida. Então não vale a pena, porque ainda além de nós estarmos em um plano relativo, ainda eu li uma certa vez que a verdade também ela pode machucar muito. A verdade é como se fosse uma pedra bruta. Se a gente jogar na cara de alguém assim, sem nenhuma proteção, ela pode machucar muito. Se a gente tiver que enviar alguém, que ela seja embalada ali num papel macio, em alguma coisa macia e enviada com cuidado, para não machucar. É por isso que aqui eu acredito que nem poderia se dizer que ela mentiu, ela apenas não disse toda a verdade. E aí a mãe dela diz: chegaste a obter pelo menos 1.000 francos, minha filha? Infelizmente, minha mãe, as nossas amigas não estavam em casa. Oh! Exclamou a doente sem disfarçar a tristeza súbita. E começou a lembrar outros nomes, desejosa de encontrar um recurso pronto para a situação. Mas a filha, percebendo que o espírito dela, cheio de boa-fé, voltaria a renovar as solicitações afetuosas, procurou confortá-la, dizendo: o essencial, mãe, é que a senhora fique tranquila, sem preocupações. De outro modo, não alcançará as melhoras desejadas. Jesus não nos esquecerá. Além disso, tio Jacques não tardará a chegar, amigo de nossa confiança, sentindo-nos mais à vontade para tratar desses empréstimos. Sim, será mais prático. Esperaremos, disse Dona Margarida resignada. E Madalena tinha razão, porque Jacques Davenport, daí a 3 dias, batia-lhe à porta em visita afetuosa. A sobrinha sentiu imensa alegria, apertando-lhe as mãos benfazejas. Depois de palestra cordial com Dom Inácio Villamil, o bondoso amigo entrou a ver a querida enferma, que, considerando muito grave a situação, não tem o quê? O bondoso amigo entrou a ver a querida enferma, considerando muito grave a situação pelo penoso abatimento dela. Psicólogo profundo, o educador de Blois leu no semblante de Madalena a expressão do velado martírio doméstico. Dona Margarida, altamente confortada com a visita, contava em detalhes seus padecimentos diuturnos. Dormia pouquíssimo em vista das aflições ininterruptas. Alimentava-se com extrema dificuldade por ter o estômago ferido, intoxicado pela multiplicidade das drogas em uso. As pernas muito inchadas impediam-lhe os movimentos livres,
forçando a filha a exaustivos esforços. Jacques reanimou-a, sinceramente comovido, comentando a situação de outros doentes em situação mais precária. Afirmava ter visto casos idênticos com sintomas mais graves e que, no entanto, não passavam de fenômenos orgânicos passageiros em certas fases do desequilíbrio físico. A doente sorria, quase satisfeita, a demonstrar novo ânimo no semblante abatido. Mas na intimidade, quando se retirou do aposento, Jacques chamou a sobrinha de parte, mudou de semblante e falou penalizado. Então aqui a gente vê que o Emmanuel diz que então a dona Margarida se confortou muito com a visita e começou a contar em detalhes os padecimentos diuturnos. Parece que é uma coisa comum quando a pessoa está na cama doente, quando chega uma visita, e eu acredito que seja uma forma, quem sabe, até de estar se colocando um pouco, deixando sair um pouco de todo aquele sofrimento, não é? Ela contou em detalhes ali, então, tudo que estava passando com ela, e ele tentou reanimá-la, dizendo que ele conhecia gente que já estava até em situação, já viu pessoas em situações até idênticas e até mais graves, e que não teve problema nenhum, porque foi passageiro. Porém, assim que ele saiu, ele mudou o semblante e foi conversar com a Madalena. Minha filha, Deus te conceda forças para a luta, porque tua mãe está vivendo os derradeiros dias. Compreendo, murmurou ela, enxugando uma lágrima. Apega-te à fé, Madalena. Em tais instantes, o socorro humano, por mais eficiente que o consideremos, é sempre precário. Devemos estar certos, porém, de que Deus tem um bálsamo para todas as angústias do coração. E aqui eu acho interessante estar lembrando ali no início desse livro, quando nós vimos a preparação para a reencarnação ali do Pólocos, ali nos braços da Alcíone, e o que ele sentiu no momento de estar se reencarnando, no momento de estar voltando a entrar nesse trem que vai para fazer essa travessia entre luz e sombras. E aí ele até perguntou, mas não seriam os mesmos sofrimentos, aquela mesma angústia do momento da morte? E aqui a gente pode fazer um contraponto, vendo que realmente aqui, então, por isso que o Jacques, o professor, então, diz a ela para que Deus, então, tem um bálsamo para todas as angústias do coração, até porque Deus entende que que a vida é cíclica, que está tudo em movimento, que hoje a gente está nascendo, amanhã a gente está morrendo, enquanto a gente estiver nessa roda de reencarnação, nessas idas e vindas. Então, é tão angustioso começar e como é angustioso terminar. Porém, é só esse momento, eu acredito, porque depois que passa, a gente já viu ali nos livros anteriores, aqueles que passaram, não dá pra gente dizer, não sei como que é depois, porque aqui os livros mostram que o alívio, mesmo toda aquela, ali no livro Paulo Estevão, eu deixo a série aqui se você quiser ver, ele estava realmente destruído fisicamente e assim que chega do outro lado já tem toda aquela renovação mesmo, mas isso depende de como é que a pessoa viveu, é evidente. E também, quando tá chegando, né, ali, enquanto a gente é criança, é uma coisa, mas depois que a gente realmente começa a ver que a gente tem que tomar conta da nossa vida e tem que... Enfim, eu acredito que é um momento realmente que quando a gente entende, ele pode ser vivido de uma forma muito mais leve. E é isso que eu entendi aqui com esses livros de Chico Xavier. A sobrinha não conseguiu responder, sentindo que a emoção lhe constringia a garganta, mas penetrando as necessidades mais sutis e longe de ferir o coração da filha, com expressões menos generosas, o carinhoso amigo acrescentou: Madalena, Cirilo me recomendou no último encontro em Blois te trouxesse 1.500 francos, que representam velha dívida minha para com ele. Guarda-os, nesse transe, não faltará ensejo de os empregar utilmente
E na hipótese de necessitares mais alguma coisa, não te esqueças, filha, que me encontro a teu lado para todas as providências que se façam precisas. E aqui, olha a forma grandiosa dele de estar ajudando, porque a gente sabe que ele não deve nada ao Cirilo. Até porque quando o Cirilo foi lá falar que ia casar, o que ele fez? E quando ele disse, não, casa assim, casa antes de ter com seus pais na Irlanda, ele ainda ficou ali, mas como? E aí ele disse, tem mais algum problema? Ele disse, não tenho dinheiro, estou duro. Aí ele deu dinheiro ao Cirilo, então ele não está devendo nada ao Cirilo. Mas ele não vai falar para ela com aquela coisa de quem está dando, mas está dando com orgulho. Olha, estou deixando aqui para você, porque eu sei que você está em situação difícil, até porque ele não saberia, ele não quer constrangê-la, ainda mais. Aí, então ele disse que é uma velha dívida que ele tinha com o Cirilo e que se ela precisar pode contar com ele. Bem o esperado dessa alma grande, como Emmanuel já disse que ele é, que ali nos 50 anos depois foi o pai do Cirilo, o Kinésio Lúcius, ou seja, são espíritos que já vêm em uma caminhada por muito tempo, são almas afins também, sendo pai e filho em uma encarnação, na outra que eu acredito que é as almas afins que vivem como casais, como é o caso da Alcione e o Pólocos, por exemplo, que ainda não se apresentou aqui ele, ou se não, a própria Madalena e o Cirilo, ou se não de pessoas como o professor Jacques, que foi o pai do Cirilo, e que a gente vê que são realmente almas afins também, e que agora é tio do Cirilo. A filha de Dom Inácio recebeu os 1.500 francos de lembrança generosa, imensamente comovida. Consoladora satisfação inundou-lhe a alma, porquanto era possível atender agora aos pequenos caprichos da enferma, a quem encheu de mimos entre doces ternuras do coração. Jacques esperou no dia seguinte o Dr. Dupont, com quem se manteve em demorada conferência. Aquelas manchas violáceas que a doente apresentava à flor da pele não o enganavam. O médico reafirmou-lhe a convicção, declarando discretamente que Dona Margarida não podia viver mais de uma semana. À vista do prognóstico, o educador de Blois adiou o regresso na intenção de ser útil aos Villamil em alguma coisa. Com efeito, a matrona piorava dia a dia, dando a todos impressão dolorosa de lenta agonia. Não permitia que a filha se afastasse um minuto sequer. Falava-lhe comovedoramente do futuro e pedia-lhe que embarcasse para a América a reunir-se ao esposo, tão logo lhe fechasse a cova. Nada obstante, rogava-lhe igualmente por Antero, por quem sempre experimentara desvelos maternais. A situação de Dom Inácio era também objeto das conversações in extremis dela. A pobre senhora não sabia como alvitrar soluções. A Madalena, que a ouvia olhos marejados de pranto. E essa expressão aqui, in extremis, eu acredito que seja latim, ou seja, quando ela está ali, as conversações, quando elas estão ali fazendo aquelas últimas colocações ali, que sabe que são extremas, que não vai ter mais tempo de ficar conversando sobre isso, acredito que seja. O velho fidalgo acompanhava os sofrimentos físicos da esposa com o coração angustiado, enquanto o sobrinho, que lhe consagrava imensa afeição, desdobrava-se em atenções e sacrifícios para que fossem satisfeitos seus menores desejos. Jacques d'Avenport ali estava cabisbaixo e silencioso, aguardando o fim daqueles padecimentos que parecia muito próximo. Na derradeira noite, Dona Margarida confessava-se aliviada e mais lúcida. Tal circunstância alegrava a todos, enchendo os parentes de sinceras esperanças. Os homens e as servas recolheram-se mais cedo. Madalena, porém, conservando no espírito sombrios presságios, manteve-se vigilante ao lado da genitora, que parecia mais calma e repousada.
Então aqui, aquela coisa que a gente sempre ouviu dizer, que eu sempre ouvi falar, que um pouco antes da hora extrema, da hora que o espírito realmente é retirado do corpo, da hora que o corpo para de respirar, da hora da morte realmente, a pessoa sempre tem uma melhora. E eu até vi ali no livro que eu estou fazendo agora, Conversando com Deus, do Neil Walsh, eu deixo a série aqui se você quiser ver a playlist, e ele diz que esse momento é exatamente porque muita gente fica segurando ali a pessoa na hora que ela vai morrer, achando, porque não entendeu a morte, e isso dificulta a partida dela. Então eles dão uma injeção de ânimo assim na pessoa, a pessoa fala: ah, eu tô bem agora, vai dormir. E aí quando as pessoas, os outros relaxam um pouco, vão tomar um café, se estiver no hospital, alguma coisa, vão para casa dormir, aí ela consegue partir, ela consegue sair do corpo físico. Sentindo-se só com a filha, Dona Margarida mirou as unhas roxeadas, levou a mão ao peito como a examinar o próprio coração e falou compassadamente: Madalena, esta melhora é a primeira visita da morte. Não nos devemos iludir. Então ela sabia bem. Ora, mamãe, torturinou a esposa de Cirilo depois de um beijo afetuoso. Não fales assim. O médico retirou-se hoje muito satisfeito e papai ficou tão contente. A enferma ouviu-a atenta, patenteando grande comoção nos olhos rasos de lágrimas. O doutor Dupont poderá ter falado com otimismo a Inácio, mas também ouço uma voz que me fala aqui dentro do coração. Isso aqui é a Dona Margarida falando. Minhas horas estão contadas. Dou graças a Deus por levar-me deste mundo sem ódio a ninguém. Levo comigo tão somente as mágoas justas de mãe por deixar-te na terra à mercê de lutas bem ásperas. Mas rogarei a Jesus para que te reúnas a Cirilo em breves dias. Penso também em Antero, que criei como filho querido. Quanto a Inácio, espero em Deus nos possamos reunir brevemente na eternidade. E eu acho que estar do lado de uma pessoa querida nesse momento e ela poder estar falando, ainda que por mais que tenha sido uma fala arrastada, que uma fala difícil, eu acredito que deve ser um bálsamo ainda maior, porque eu estive ao lado da minha querida mãezinha quando ela estava para partir e ela, há algum tempo ela já não conseguia, ela não falava mais. Aí é bem mais difícil, porque é mais confortador a gente poder receber as últimas mensagens da pessoa, poder conversar, a última conversa com a pessoa nesse momento é muito reconfortante também. Sua voz tinha entonações lúgubres e Madalena soluçava baixinho, angustiada, incapaz de responder. Não chores, filha, curvemo-nos resignados aos sagrados desígnios de Deus. Certamente, o futuro ainda te reservará muitos dissabores. Uau! Nossa, que previsão! Previsão não muito alegre, né? Ainda mais vindo de uma mãe. Vai ser mãe também e compreenderás a montanha de sacrifícios que importa escalar por amor aos filhos, no afã das lutas e sofrimentos. Não te esqueças da confiança sincera no Todo-Poderoso. Toda mulher, e mormente todas as mães, precisam compreender o valor da renúncia, da caridade e do perdão. O caminho do mundo está cheio de malfeitores. Aqui ou ali a ingratidão insulta e o egoísmo calunia. Somente a fé pode proporcionar o escudo indispensável à alma ansiosa e ferida. Nunca percas a fé, minha filha, ainda que os padecimentos sejam os mais duros. Recorda a mãe de Jesus e seus martírios e resiste às tentações. Aqui a gente até pensa mais ou menos que ela possa até estar sendo inspirada ali, não é? Nesse momento também, para estar fazendo essas recomendações assim tão sábias ali para Madalena, não é? Porque afinal o marido dela tá longe e ela tá ali do lado daquele que jurou não vai deixá-la e tá torcendo para que o marido dela não volte. Depois de longa pausa para tomar fôlego, continuou com visível emoção.
Deus é testemunha de que eu muito desejava recuperar a saúde para esperar o fruto do teu amor, envolvendo-o nos meus carinhos de avó. Mas o Senhor certamente tem outros desígnios. Ouvindo a terna observação, Madalena murmurou entre lágrimas: o céu nos restituirá a alegria, minha mãe. Ficarás junto de mim por todo sempre. Ainda esta noite, prosseguiu Dona Margarida com ternura, sonhei que minha mãe vinha buscar-me. Apareceu como nos meus tempos de criança a brincar descuidada às margens do Gorona. Ela chegou muito meiga, tomou-me nos braços e perguntou, depois de um beijo, por que me havia demorado tanto longe dos carinhos dela. Ah, deve haver uma estância além desta onde nos encontremos com os mortos bem-amados. A vida é mais bela e infinita do que supomos. Deus que nos uniu nas estradas do mundo não poderá separar-nos para sempre. A voz tornava-se melancólica, arquejante. A evocação do sonho pareceu transportá-la a divagações diferentes. Nos olhos muito brilhantes pairavam reflexos de luz extraterrena. A filha acompanhava-lhe a mutação fisionômica com um misto de ternura e dor indescritíveis. Recordava-lhe os sacrifícios domésticos e o heroísmo maternal que o mundo não conhecera. Lembrava suas cartas afáveis e consoladoras ao tempo do internato. Ela, que conhecia as leviandades do pai e as dificuldades em que viviam, sempre notava que a genitora nunca tivera uma palavra de blasfêmia ou falsa virtude em toda a vida dela. Madalena, continuou Dona Margarida, com a mesma emotividade, se Deus te mandar uma pequena, dá-lhe o nome de Alcione, em memória de minha mãe. Não sei por que mistério a sinto aqui ao nosso lado, esperando-me talvez no limiar do sepulcro. Desde ontem sinto-me impressionada por deixar-te sem recursos monetários que te garantam a tranquilidade até te reunires definitivamente a teu marido. A noite passada, muito refleti sobre isso, porque nem mesmo as minhas velhas joias puderam escapar no sorvedouro de nossas economias domésticas. Mas agora, minha filha, ouço no íntimo a voz da minha mãe que me sugere deixar-te nosso velho crucifixo de madeira, confidente de nossas lágrimas. Então, aqui a gente vê quem é que sugeriu, então, o nome para o filho da Madalena, se for menina, e a gente sabe que vai ser, então, com certeza aqui é a Alcione que está se reencarnando. Mas aqui ela disse que era o nome da mãe dela. E aí, não tem em nenhum dos outros livros, e eu acredito que não seja, porque ela está sentindo ali, então, porque eu já ouvi dizer também que os outros, aqueles antepassados que estão ali do outro lado, também vêm nessa hora buscar aquele que está chegando. Então, pode ser que a Alcione, o espírito da Alcione, esteja ali no ventre da mãe dela e a Alcione, mãe da avó dela, da mãe da Madalena, esteja ali presente para pegá-la também. Porque eu digo isso porque eu tive um pensamento sobre a possibilidade de serem o mesmo espírito, porque nós vimos ali no livro Há 2000 anos, fiz uma série, eu deixo aqui também se você quiser ver, que o senador Públio Lentulus de então, que era o personagem do Emmanuel, se viu em sonho como o bisavô dele, em uma outra época. Então a gente vê que é realmente uma coisa como, é uma corrente, é um infinito mesmo, como o símbolo do 8 ali, essas nossas idas e vindas. Apontou para o pequenino oratório e acentuou. Então, agora, deixa eu ler aqui para ficar legal. Mas agora, minha filha, ouço no íntimo a voz da minha mãe, que me sugere deixar-te nosso velho crucifixo de madeira, confidente de nossas lágrimas. Apontou para o pequenino oratório e acentuou. Guarda-o bem contigo, porque não haverá maior tesouro que o do coração unido ao Cristo. E aqui eu acredito muito mesmo que ela esteja sendo inspirada por ali
enviados de Jesus Cristo, para estar deixando essa mensagem assim de tanta confiança, um bálsamo mesmo ali no coração da filha dela. Madalena chorava discretamente. Dona Margarida, porém, continuou falando, mas agora parecia responder a interpelações de uma sombra. Debalde, a filha tentou desviar-lhe a atenção para outro assunto. Seus olhos imensamente lúcidos davam a impressão de contemplar outros horizontes, muito além das 4 paredes do quarto lúgubre. Madalena alarmou-se, mas procurou manter-se calma, sem chamar os que repousavam de longa vigília. Todavia, de manhã, despertou as criadas e chamou Dom Inácio para comunicar o agravamento da situação. Dona Margarida, após a última conversação, caíra em coma, raiara a manhã em dolorosas perspectivas. Enquanto Antero segurava as mãos da agonizante, Dom Inácio buscou um sacerdote que lhe ministrou os últimos sacramentos. O professor de Blois assistiu ao transpasse em silêncio, procurando confortar a cada qual. À tarde, sem mais palavras, Dona Margarida entregara a alma a Deus perfeitamente tranquila. A esposa de Cirilo não saberia definir a própria dor, mas, amparada na fé, amortalhou o cadáver entre flores e orações tão doridas quão fervorosas. No dia seguinte, Jacques acompanhou o funeral e, após as cerimônias lutuosas, insistiu com Madalena para que o acompanhasse a Blois, de modo a descansar alguns dias. A jovem, entretanto, reconhecendo o extremo abatimento do pai, recusou o oferecimento carinhoso, apresentando delicadas escusas. Dom Inácio, de fato, mostrava-se profundamente acabrunhado, não sentia razoável deixá-lo em Paris em tal estado. O tio de Cirilo estendeu o convite aos demais. Partiriam todos em companhia dele e, depois de algum repouso em seu velho parque, voltariam à capital, retomando as preocupações e os místeres. Intimamente, Madalena desejou aceitar a proposta generosa, mas Dom Inácio se opôs. Alegava que seria muito mais difícil consolar-se da perda que acabava de sofrer se partisse com a obrigação de regressar mais dia, menos dia. A seu ver, deveria enfrentar as impressões amargas, combatê-las até ao fim, mesmo porque, depois da volta de Cirilo, pretendia tornar a Granada a fim de aguardar a morte, já que a viuvez nunca lhe permitira completa felicidade na colônia distante. Nem os pareceres de Antero, nem as propostas afetuosas da filha conseguiram modificar-lhe as intenções. Então aqui a gente vê que a Dona Margarida acaba de partir, então, para o outro lado, e o Jacques, professor Jacques, tio do Cirilo, que considera tanto a Madalena, então convida ela para vir passar alguns dias ali com ele, na casa dele, em Blois, porém ela recusa, porque o pai dela, o Dom Inácio, então não quer ir. Eu entendo a situação dele aqui, porque eu acredito que quanto mais tempo ele ficar ali, no local mesmo onde ele vivia com a mulher dele, mas o tempo vai ajudando mais na ferida. Mas se logo depois da partida dela ele vai para outro lugar, quando ele voltar, eu acredito que seja como se fosse o dia seguinte da partida dela. E ele acredita realmente que o Cirilo volte dentro de algum tempo e aí então ele conta poder voltar para a Espanha. Porém, eu acredito que aqui essa decisão dele vai fazer muito, vai pesar muito em toda aquela ali na cruz que a Madalena tem para carregar ainda, porque assim agora então ela fica ali sem a mãe, com o pai agora que com certeza vai ficar adoentado também, mais ainda com a partida da mulher dele, à espera do Cirilo, que ainda é uma incógnita, a gente não sabe quando nem se ele vai voltar, e ali então à mercê do amor, daquele amor doentio que o primo dela, o Antero, tem por ela. Então vamos ver como é que continua isso no próximo capítulo, no próximo vídeo, em que ainda continuaremos nesse 4º capítulo, que é intitulado A Varíola. Eu espero que você esteja gostando até aqui.
O Emmanuel disse na apresentação do livro que esse seria um livro para ser sentido e que serviria de bálsamo para aqueles que estão passando, então, para todos nós, né, que estamos fazendo essa travessia entre luz e sombras. Estamos, como o Humberto de Campos disse no livro Boa Nova, que eu fiz também uma série, eu deixo aqui se você quiser ver, que nós estamos em trânsito. E entre luz e sombras, ele disse que seria como um bálsamo, e eu acredito que seja também para testar se nós já estamos na fase de sermos sábios, aprender com o erro alheio, se a gente ainda está naquela fase de ser inteligente, que a gente tem que errar para entender, para aprender, ou se a gente não pescou ainda muito, a gente nem errando, nem veio do outro errar, não cai a ficha. Mas em qualquer uma das... Se a gente estiver ainda nesse estágio, com certeza daqui a pouco estaremos no próximo, porque estamos todos em evolução e todos chegaremos. Então eu espero te ver para dar continuidade no próximo vídeo. E se você gostou desse, quiser compartilhar, curtir, comentar, eu agradeço. Se você quiser ver os outros dessa série Romance de Emmanuel lá no meu canal, você pode dar uma olhada lá, e se sentir à vontade também, quiser se inscrever, também te agradeço. Até o próximo vídeo. Tchau!